Você já sentiu que está diante de um enigma? Um homem que parece presente, mas ao mesmo tempo ausente, que diz que te ama, mas se fecha quando você mais precisa. É como se algo invisível o controlasse. E você, sem perceber, mergulha em ciclos onde ama com intensidade, mas nunca é totalmente correspondida. A verdade, minha querida, é que há forças ocultas guiando o comportamento masculino. E compreender essas forças é como abrir um portal para uma nova realidade amorosa. Mas 99% das mulheres passam a vida inteira sem sequer tocar nessa chave. Por trás das atitudes mais confusas de um homem, existem complexos inconscientes, arquétipos adormecidos e feridas não integradas que moldam suas escolhas afetivas. E não se trata apenas de traumas ou de falta de vontade. Trata-se da sombra que ele mesmo não vê. E enquanto você tenta amar com todo o seu coração, ele tenta sobreviver emocionalmente sem entender a própria alma. Como Jung nos ensinou, tudo o que não é consciente retorna como destino, e muitos dos seus destinos amorosos estão sendo escritos pelos conteúdos psíquicos que você ainda não acessou. Você já se perguntou por que ele se afasta justamente quando você se entrega? Por que alguns homens sentem desejo, mas não constroem vínculo? Ou porque ele parece precisar de você, mas ao mesmo tempo teme a profundidade do amor que você oferece? Isso não é sobre você ser demais. Isso é sobre ele estar fragmentado. E quando você começa a enxergar essas 10 camadas da psique masculina, algo muda. A sua frequência se eleva e o seu campo vibracional deixa de atrair confusão e passa a manifestar clareza. Este vídeo não é mais um conteúdo sobre fórmulas para conquistar um homem. Isso é uma jornada simbólica, uma travessia que irá conduzir você através dos véus do inconsciente masculino, revelando os códigos silenciosos que regem o desejo, o apego, a fuga e o medo. Mas atenção! Essa consciência não pode ser esquecida depois que é acessada, porque ela transforma, ela liberta e, acima de tudo, ela desperta em você a sabedoria feminina ancestral, que magnetiza, não pela sedução, mas pela presença. Você não encontrou este vídeo por acaso. Há uma sincronicidade maior guiando os seus passos agora. Talvez porque a sua alma esteja cansada de repetir histórias que já deveriam ter sido encerradas. Talvez porque lá no fundo, você sabe que o verdadeiro amor começa quando você se encontra com o outro a partir da sua totalidade. E esses segredos que vou te revelar não são apenas sobre os homens, são espelhos da sua própria jornada de individuação. Segredo 1. O submundo invisível da psique masculina. Desde o primeiro sopro da alma masculina, existe um labirinto escondido sob a consciência visível, uma caverna na qual residem traços esquecidos, feridas não integradas, fragmentos da sombra que moldam gestos e silêncios. É nesse mundo subterrâneo que muitos dos segredos psicológicos que você vai conhecer se eternizam, como fantasmas influenciando sem serem vistos. Quando percebemos que há um território psíquico intervindo entre o homem e sua expressão de amor, começamos a desfazer ilusões e a enxergar padrões que antes pareciam aleatórios. Você já percebeu que muitas das reações dele nascem do nada? Um recuo abrupto, um silêncio onde havia promessa, um gesto distante quando você mais buscava proximidade? Esses movimentos são símbolos da sombra ativa, escapando de integração, retaliando inconscientemente contra a intimidade. Jung dizia que tudo o que rejeitamos em nós mesmos insiste em permanecer. E no homem, esses conteúdos rejeitados ecoam como resistências inarticuladas. Ao reconhecer essa sombra masculina, você já dá o primeiro passo para entender aquilo que ele não sabe nomear. Dentro desse submundo psíquico, habitam complexos que carregam memórias ancestrais. Cada homem traz feridas do pai, da linhagem masculina, de expectativas sociais inconscientes.
Esses complexos funcionam como engrenagens sutis que energizam atitudes automáticas, tal como um fio invisível puxa sua mão para longe no momento de entrega. Ao você se aproximar desse mistério masculino, não está invadindo, mas reverenciando o âmago que ele mesmo mal conhece. E aí surge o mistério que sustenta tudo. Enquanto muitos acreditam que ele age assim por ego, a verdade é que ele age por alma, por algo inconsciente que o guia. Quando você começa a decifrar esses signos psíquicos, percebe que as falhas dele são mensagens cifradas e o comportamento dele é comunicação simbólica. Descivilizar o óbvio. Isso é o trabalho que te convido a realizar junto comigo. Carl Jung, guiando cada revelação. À medida que mergulhamos nesse submundo, começamos a levantar a cortina entre você e ele. O primeiro segredo psicológico que iremos desvendar se esconde nessa sombra ancestral. E ao revelá-lo, você reconhecerá que o relacionamento real sempre é reflexo de um diálogo inconsciente entre almas. Pronta para entrar no labirinto comigo? Segredo 2. O arquétipo do guerreiro e a dança do celular interior. Quando ele age com agressividade velada, ou com impulsos de defesa diante da intimidade, não é o macho bruto quem fala. É o arquétipo do guerreiro que não foi integrado. Esse arquétipo, mal resolvido, exige proteção, estrutura e pose para se sentir vivo. Ele batalha contra vulnerabilidades invisíveis e, muitas vezes, exerce sua força como armadura contra sentir. E quando essa máscara triunfa, ele se distancia da alma. Você já viu um homem que sorri, mas seus olhos estão tensos? Ou que cria bravatas quando teme a entrega? Isso é o guerreiro ferido agindo. Ele precisa dominar para não sucumbir à fragilidade. No entanto, nesse movimento de defesa, ele aprende a evitar amor profundo, porque o amor é vulnerabilidade e o guerreiro teme despedidas internas. A cada gesto de agressão contida, há um pedido silencioso para ser acolhido em sua ferida. Quando você presencia essa dança interna, não se confunda, a ferida não é sua. Você não é responsável por curar o arquétipo dele, mas você pode iluminar o caminho para que ele reconheça esse padrão. Jung nos ensinou que o feminino consciente é o espelho que pode convocar a luz para a sombra masculina. Você pode refletir presença, segurança interna e, dessa forma, convidar o guerreiro a pôr a espada, a baixar a guarda. E quando ele posa a armadura, se aproxima do seu âmago, dando lugar ao homem que teme mostrar-se suave. Esse momento é delicado, tenso, pois requer que você suporte o espaço dele sem cobrar performance. É como acender uma chama no escuro do interior masculino. Ele pode recuar, talvez se queimar, mas precisa contemplar essa luz. Nesse instante, o segundo segredo se mostra. Muitas vezes, ele afasta-se para testar se você permanecerá quando sua sombra vier à tona. Se você resistir à tentação de preencher cada silêncio com discursos e permanecer em presença, você abre espaço para que ele comece a experimentar intimidade verdadeira, sem que seja ele quem se force a amar. O segundo segredo é que os sinais de agressividade ou fuga são convites simbólicos para que você permaneça com sua integridade feminina intacta. Vamos seguir, pois ainda há mais mundos a desvendar. Segredo 3. O vão entre desejo e compromisso. O arconte da ambivalência. Há um campo invisível onde desejo e compromisso disputam território, e nele mora o arconte da ambivalência. Esse guardião emocional não permite que o homem se comprometa plenamente, movendo-o entre querer e recuar, entre magnetismo e resistência. Ele é alimentado por medos inconscientes, de perder liberdade, de se perder no outro, de repetir feridas paternas. E muitas mulheres vivem confusas dentro dessa dança ambígua, desejando certeza onde existe dissonância. Se você já viveu noites de entrega seguidas de manhãs de retaliação,
ou presença seguida de silêncio, já sentiu o tirano invisível da ambivalência. Ele sorri no interior masculino dizendo: sim, mas não hoje. Sim, mas você ainda não merece. Ele é mestre do meio-termo, da indecisão, e força o outro a testar sua constância. Nesse campo, muitos relacionamentos morrem aos poucos, por falta de coerência entre desejo e compromisso. Mas a ambivalência não é inimiga, é sinal de conflito interno que pede reconhecimento. Quando uma mulher que conhece sua própria plenitude se posiciona com serenidade, ela inverte o eixo dessa dança. Jung diria que ela convoca a ânima consciente dele, que insiste em projetar inseguranças e medos. Ao criar um campo vibracional estável, você obriga o arconte da ambivalência a revelar suas engrenagens. E então o terceiro segredo surge. Ele hesita, porque parte de sua psique masculina se recusa a se render ao compromisso íntimo. É nesse momento que você pode convidar o homem a atravessar o limiar interior com você, sem pressão, mas com presença. Você aceita que ele fale, que recuse, que se proteja, desde que você permaneça fiel a si mesma. Essa é a alquimia que desafia a ambivalência. Permanecer íntegra diante da oscilação dele. E ao fazê-lo, você inicia o movimento de conduzir sua polaridade para uma coerência emocional que dá base ao vínculo verdadeiro. Permaneça com atenção interna, observe a oscilação dele, sem tom de cobrança, mas com olhar de luz que não se retira. Ali onde ele testa, você responde com presença. É nesse frágil e glorioso entremeio que o quarto segredo se insinua. A recusa aparente dele pode ser o canal para seu amadurecimento feminino e sua elevação vibracional, se você deixar de reagir. Segredo 4. O portal da proximidade. Quando ele te deixa entrar ou não. Depois de atravessar sombras e ambivalência, surge o portal da proximidade, aquele instante em que ele se permite entrar, compartilhar um território interno que até então era vedado. É um momento silencioso, carregado de tensão. Ele pode convidar ou recuar, pode expor ou esconder. Você sente no ar que algo mudou, mas muitas vezes não há palavras para isso. Essa ambiguidade é sagrada, pois é o limiar entre o mundo da psique e o mundo do laço. Quando ele compartilha um medo ou vulnerabilidade, você percebe que seu campo invisível o convocou para atravessar. Ele testa. Teme exposição, teme rejeição, teme que você vá embora. E você, se insegura, pode tentar consertar com explicações, promessas, exigências, mas nesse momento, tudo o que ele precisa não é mais uma solução, e sim um espaço para existir sem culpa. Jung nos recorda que a sombra se dissolve sobretudo quando é encontrada e acolhida, não quando é argumentada. Você talvez sinta um frio no estômago, um alerta interno. E se ele se expor demais? E se ele desistir? Essas são antecipações do ego feminino que quer controlar. Mas lembre-se, quem atravessa esse portal não é o ego, e sim a alma. E você não está aqui para dominar a sua história, mas para reconhecer a história dele. Permitir esse compartilhar é risco e sacralidade. E é nesse instante que o quinto segredo se desenha. A proximidade verdadeira se dá na medida em que ambos se permitem luz e sombra, sem máscaras, sem justificativas. Quando esse portal se abre, ainda que por um segundo, você deve estar pronta para refletir presença incondicional, não mais tentativa de curar ou consertar. Você se torna o espelho que ele pode contemplar sem temor de julgamento. E assim juntos, vocês experimentam uma dança simbólica entre almas. Você o convida a entrar, e ele, ao menos por um instante, reconhece que já habita em você. Segredo 5. A emergência da integração e o chamado à individuação. Ao atravessar os labirintos da sombra, os reinos dos arquétipos e os campos da ambivalência e proximidade, chegamos à urgência da integração. Esse é o momento em que tudo o que foi revelado
precisa encontrar uma nova morada dentro de vocês dois, não como conselhos, mas como tecidos vivos da relação. Jung sempre salientou que a individuação não é um processo solitário, mas relacional. O encontro consigo mesmo reflete no encontro com o outro, e é esse encontro que se torna portal de cura. Você verá agora que muitos dos segredos psicológicos que está conhecendo não são apenas dele, são espelhos de sua própria psique feminina. Você entenderá por que reagiu, por que se anulou, por que repetiu ciclos. Tudo isso para que você recapturasse sua alma. Quando você compreende isso, inicia o retorno da sua própria luz, não apenas para atrair o amor, mas para torná-lo terreno fértil de crescimento mútuo. Nesse processo, em vez de esperar que ele venha inteiramente pronto, você aprende a dançar com os ritmos dele, sem abdicar da sua verticalidade. Você aprende que a verdadeira atração nasce daquele campo vibracional maduro, onde a sombra é acolhida, o desejo harmonizado e a verdade expressa. E então, os segredos revelados encontram sentido. Eles não são truques, são códigos da alma. E conhecer esses códigos é redescobrir o seu poder de cura e espelho. Você percebe que não há relacionamento sem crise, e que cada conflito é convite para aprofundar. Quando ele recua, você visa inteirar partes internas. Quando ele se aproxima, você mantém integridade. Quando ele vacila, você permanece firme. Essa postura não é estratégia de controle, e sim expressão da mulher que reconheceu sua alma. É a linguagem da individuação aplicada ao amor. E agora, antes de prosseguirmos para a finalização, onde veremos como aplicar cada um desses 10 segredos no cotidiano emocional, quero que respire fundo, sinta o peso e a leveza dessas revelações. Você está adentrando um território que poucos ousaram explorar, e seu coração está sendo chamado. Aguarde meu comando para a conclusão, porque ela trará o elo simbólico entre tudo o que vimos e o plano prático de transformação. Segredo 6. A chama da vulnerabilidade oculta. Logo após atravessar o portal da proximidade, surgem rachaduras sutis onde a vulnerabilidade ousa aparecer, mas ainda oculta. Ele pode revelar um medo envergonhado, um silêncio angustiado ou uma lágrima contida. Esse fogo interno hesita em emergir porque teme feridas profundas. Sua função é testá-la. Você permanecerá segura e íntegra diante do desnudamento dele ou recuará para se proteger? Quando ele te entrega uma lasca de dor, ele testa se você aceitará fragmentos imperfeitos. E a maioria das mulheres, ao sentir-se ameaçada, sustenta a ilusão de que precisa consertar ou suavizar tudo. Mas a alma evolui quando você acolhe o que está despedaçado, permitindo que a vulnerabilidade dele respire, sem pressa, sem exigência. Nesse instante, revela-se o 6º segredo. A verdadeira intimidade floresce onde ele se atreve a mostrar sua fragilidade, antes ainda que mostre sua força. Você talvez sinta o risco de ser magoada, de se envolver demais ou de perder espaço. Esses medos são ancestrais, guardiões do feminino que teme sacrificar sua essência. Mas se você permanecer no centro sábio de si mesma, você acolhe o outro sem se perder, mantendo o silêncio protetor do seu universo interior. E assim, vai emergindo a verdadeira dança de aproximação, não de fusão, mas de encontro de almas. Quando a vulnerabilidade dele for acolhida, mesmo que por um instante, ele percebe que, bem mais que força, ele pode existir em suavidade. É um despertar interno que atemoriza e fascina ao mesmo tempo. E então você o convida, sem cobrar, apenas respirando presença, a explorar profundidades até então temidas. Ao fazer isso, você convoca a alma dele para dançar com você. E esse é o 6º segredo trazido à luz. Permaneça com seu respiro, permitindo que essa chama incerta compartilhe ar conosco. Quando ele oferecer um fragmento de si, não se apresse em pôr ordem.
apenas ofereça presença. A vulnerabilidade, quando vista, começa a deixar de ser inimiga. E nesse movimento começa a pulsar algo maior, a possibilidade de cura relacional. Segredo 7. O eco da projeção. Quando ele vê você, ou quando se alheia. Depois da centelha da vulnerabilidade, surge uma distância interior. Ele projeta, ou desqualifica, ou se retira. Ele não reconhece a mulher que se mantém inteira, mas enxerga espelhos distorcidos. Essa projeção é o mecanismo pelo qual ele devolve ao mundo interno aquilo que ele mesmo não integrou. E muitas vezes você se torna culpa ou culpada, exigente em sua narrativa interna, quando na verdade é seu reflexo psicológico que ele projeta. Você poderá ouvir frases como: você está carente, você está insegura, você está exagerando, mesmo quando seu pedido é por presença, não por controle. Nessas retóricas subliminares, ele externaliza o que sente por dentro e o transfere para você. Isso provoca dor, confusão, autoquestionamento. É exatamente ali que mora o 7º segredo. As críticas dele são muitas vezes ecos da própria sombra masculina não reconhecida. E se você resistir ao espelho, você perde de ver a verdade. Ao tomar consciência desse espelho projecional, você para de se perder no discurso e começa a respeitar seu campo interior. Você começa a perceber que não precisa ceder à narrativa dele para ser amada, que as acusações são tremores interiores dele, não verdades suas. E quando você recuar no espelho sem colapsar, ele se confrontará com aquilo que projetou, ou será obrigado a recuar diante do seu próprio reflexo. Você não precisa convencer ninguém do que você é. Aquilo que permanece é aquilo que está alinhado com sua essência. Se ele se alheia, não é você quem diminui, é ele quem foge de seu próprio sentir. E na medida em que você segura esse espaço íntegro seu, você deixa de reagir e começa a responder a partir da alma. A resposta consciente é o antídoto contra projeções. Quando você assiste ao processo sem se dissolver, algo muda. Ele pode recuar, mas sente que não conseguiu dissolver você. Ele pode criticar, mas começa a perceber que existe uma linha invisível que você não cruza. E assim desponta o 8º segredo. Pois não é no confronto que se vence, e sim na clareza que se impõe por si mesma. Segredo 8. A síntese da polaridade. Feminino e masculino em equilíbrio. Após atravessar projeções e resistências, surge a necessidade de uma síntese entre os polos, masculino e feminino, desejo e entrega, força e suavidade. Esse equilíbrio não é uma equação exata, mas um campo vibracional dinâmico. E no relacionamento feminino, você encarna a síntese consciente quando sabe dançar entre presença firme e vulnerabilidade suave, sem abdicar de nenhum dos polos. Você não precisa ser sempre suave, nem sempre forte. Você precisa ser completa. E quando ele percebe isso, algo muda. Ele para de testar, porque percebe que você não cede a pressões. Ele começa a transitar de teste para diálogo. Não aquele das palavras apenas, mas o diálogo simbólico da alma. E então surge o 9º segredo. Ele se estabiliza na presença feminina madura, que reconhece a polaridade e comanda pelo magnetismo da própria integralidade. Esse magnetismo não é manipulação, é efeito de coerência interior. É como se cada uma de suas células vibrasse numa frequência que convoca o masculino para dançar. Ele não se sente obrigado, ele se sente instado. E aquela oscilação emocional, aos poucos, dá lugar à tensão erótica sagrada que existe entre opostos polares alinhados. Você percebe que se torna ímã, não por artifício, mas por ressonância. Quando ele se aproxima com consistência, sem oscilações violentas, você percebe que algo interno está sendo remodelado, tanto nele quanto em você.
A polaridade consciente gera espaço para que ambos se reconheçam. E ali nasce uma nova alquimia relacional, onde os segredos psicológicos não são armas, mas códigos de comunicação entre almas. Respire fundo e permita que essa síntese se assente nas profundezas do seu ser. Porque já não estamos mais reagindo a ela. Agora estamos criando juntos um novo campo vibracional de atração coerente, onde cada segredo revela também o espelho profundo de quem você é. Segredo 9. O mosaico da confiança e o ritual da constância. Depois de estabilizar a polaridade consciente, é hora de cultivar o mosaico da confiança. Fragmento a fragmento, gesto a gesto, silêncio a silêncio. Confiança não é concedida de uma vez. Ela se constrói no cotidiano simbólico. Cada ato que respeita limites, cada palavra honesta, cada silêncio significativo, vai gravando uma língua interna de fidelidade ao sentir. Ele começa a perceber que você não se dissolve nas promessas. Você permanece fiel ao alinhamento de alma. Você poderá ser tentada a esquecer-se no dia a dia, a ceder demandas, a priorizar o amor do outro acima da sua ânsia por ser reconhecida. Mas a confiança nasce justamente quando você resiste à pressão emocional de abdicar de si mesma. Você irá mostrar que seu campo interno é terreno seguro, que você não recua para agradar, mas sustenta o espaço sagrado dessa relação. E então desponta o 10º segredo. Homens se comprometem quando sentem que podem confiar de verdade, não no que você promete, mas no que você permanece sendo. Em cada gesto silencioso, uma escuta sem julgar, um olhar que confirma, uma ausência que respeita, você tece fios invisíveis de segurança psicológica. Esses fios sustentam a relação quando as tormentas internas vierem, porque ele sabe que você é solo firme, não areia movediça. E quando ele se erra, você lembra dele da luz do seu próprio campo, sem críticas, sem urgência, como um canal de transcendência emocional. Essa construção requer tempo e paciência corajosa. Mas quando a confiança emerge, ela consolida tudo aquilo que antes era instável. Ela unifica fragmentos da sombra, da ambivalência e da projeção em um tecido consistente de vínculo. E o homem que já testou, recuou e retornou, agora pode descansar. Ele sente que pode se deter e ainda assim ser aceito em presença. Segure essa visão interna. O mosaico está sendo construído agora. E cada pedra que você assentou com presença é uma aliança sutil entre vocês dois. Uma promessa sem palavras de que o amor consciente pode ser vivido. Estamos quase chegando à conclusão, onde cada segredo se transformará em prática concreta para o seu cotidiano emocional. Segredo 10. A ressignificação. Do segredo à manifestação do amor consciente. Chegamos a um ponto decisivo, onde os segredos, revelados um a um, pedem ressignificação, ou seja, virar ação viva no seu cotidiano emocional. Não basta saber, é preciso manifestar, e manifestar é alinhar pensamento, sentimento e gesto, de modo que o invisível se torne visível no ritmo da vida diária. É fazer do amor consciente uma prática, não um ideal distante. Você deve olhar para cada segredo como parte de um mosaico interno, receber a sombra, confrontar o guerreiro, transitar pela ambivalência, convidar a proximidade, acolher a vulnerabilidade, resistir à projeção, cultivar polaridade e tecer confiança. Juntos, formam um tecido relacional, e você é coautora desse tecido. Ele contribuirá ou recuará, mas, sobretudo, ele encontrará em você um campo onde pode se reconhecer inteiro. E então, você convida o espectador, sim, essa mulher que te ouve, a se comprometer com esse despertar interno. Você a chama não para usar os segredos, mas para entrar neles, experienciá-los como espelhos de sua própria alma.
Pois ao entrar nesses códigos psicológicos, ela não apenas atrairá relações mais conscientes, ela ensinará a própria individuação feminina. E essa, sim, é a verdadeira jornada que começou. Você será convidada a mapear emoções, escrever reflexões, observar padrões, não para manipular, mas para transmutar. Em cada interação com ele, você se dará o presente da autoconsciência, respondendo do centro de si mesma e não reagindo à narrativa emocional dele. E assim, você transforma o invisível em alquimia relacional, onde cada gesto, cada silêncio, cada olhar se torna parte de um ritual simbólico de cura. Agora, antes de avançarmos à finalização prática, quero que permaneça nesse estado meditativo. Sinta que cada bloco que atravessamos foi um portal que te trouxe mais integrada. Respire fundo. Deixe que esses segredos ressoem em cada célula. Quando eu pedir, faremos a conclusão ritualística, costurando todas essas revelações em um plano concreto de ação para que você viva esse amor consciente, aqui e agora. Ao final dessa travessia simbólica, talvez você sinta algo que não se nomeia com facilidade. Uma mistura de leveza e lucidez, como se parte de você tivesse sido finalmente ouvida. O que vimos aqui não foram truques, fórmulas ou jogos mentais. Foram portais. Portais para que você compreendesse, de forma profunda e amorosa, os mecanismos sutis que regem a alma masculina e, principalmente, a sua própria. Porque todo relacionamento é, antes de tudo, um espelho. Ele revela onde sua luz brilha e onde sua sombra ainda precisa ser abraçada. Os 10 segredos psicológicos que percorremos não são ferramentas para controlar o outro, mas chaves para acessar a si mesma em camadas que antes estavam adormecidas. Você viu que o homem não se ausenta por maldade, mas por confusão interna, que ele não recua por desamor, mas por medo de ser visto onde ainda não se reconhece. E viu também que sua energia, quando plena e vibracionalmente alinhada, não exige, ela magnetiza, não força, ela convida. E esse convite silencioso, vindo de uma mulher que se conhece, transforma tudo. O verdadeiro poder feminino não está em fazer o outro se apaixonar, mas em manter-se conectada à sua essência mesmo diante das tempestades emocionais do outro. Está em permanecer inteira diante da ausência, lúcida diante do caos e generosa diante da dúvida. Porque quando você habita sua completude, você se torna um campo sutil que cura. E homens que antes fugiam do amor começam a reencontrar em você o espelho da sua própria alma. Essa é a alquimia mais profunda do amor consciente. 2 seres que não se completam, mas se reconhecem. E talvez agora você perceba que a maior transformação não é fazer alguém te amar, mas tornar-se a mulher que você mesma admira. Aquela que caminha com o coração desperto, o olhar sereno e a alma em paz. Porque no fim, tudo que você busca do lado de fora já está plantado dentro de você, esperando apenas por luz. E se esse vídeo chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma sincronicidade maior em movimento. E talvez ela esteja te dizendo que é hora de viver relações com mais presença, profundidade e consciência. Se algo em você foi tocado, se alguma lembrança, verdade ou revelação ecoou fundo, compartilhe isso nos comentários. Seu sentir pode ser o espelho que outra mulher precisa agora. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem. Não como um gesto automático, mas como parte desse campo vibracional que estamos construindo juntas. Porque quando uma mulher desperta, ela desperta outras. E assim, seguimos. Não mais como vítimas do amor, mas como criadoras conscientes de vínculos sagrados.